Era uma noite tranquila na casa de um fariseu, onde a mesa estava posta para um banquete que prometia ser agradável e respeitável. Os convidados, homens da alta sociedade religiosa, discutiam assuntos da lei e da moralidade, enquanto o anfitrião, cheio de orgulho por receber um profeta, esperava ansiosamente a honra de ter Jesus entre eles. No entanto, no mesmo momento em que as conversas fluíam com a superficialidade típica dos que se sentiam superiores, uma mulher conhecida por sua má reputação se preparava para invadir aquele espaço sagrado. Ela era a antítese daquelas paredes decoradas com preceitos e tradições. Sua vida fora marcada por erros, escolhas que a sociedade não perdoava. Ela sabia que seria vista como uma intrusa, mas havia um fogo dentro dela, um desejo ardente de encontrar redenção que a impulsionava. O arrependimento a consumia, e a ideia de estar aos pés de Jesus, o homem que falava de amor e perdão, a atraía como um imã. A cada passo que dava em direção à casa do fariseu, seu coração pulsava mais rápido, entrelaçado entre o medo do julgamento e a esperança de ser acolhida. Quando finalmente entrou no recinto, o murmúrio dos presentes se silenciou. Os olhares de condenação eram pesados, e a atmosfera tornou-se tensa. Ela se sentia exposta, mas sua determinação era maior que o receio. Aproximando-se de Jesus, viu os seus pés descalços, tão humildes e acessíveis, e foi tomada por um choro incontrolável. As lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto, e sem pensar, ela se ajoelhou, lavando aqueles pés sagrados com sua dor e arrependimento. Seus cabelos, normalmente símbolo de vaidade, tornaram-se a toalha que secava a pureza daquele ato. O fariseu, observando toda a cena, sentiu uma indignação crescer dentro de si. Como Jesus poderia receber tal mulher? Ele não compreendia a profundidade do que se desenrolava diante de seus olhos. Para ele, a honra e a reputação eram tudo, e aquela mulher era a representação do que havia de mais desprezível. Mas Jesus, ciente dos pensamentos que circulavam pela mente do fariseu, olhou para a mulher com amor e compaixão. Ele viu não apenas suas lágrimas, mas a sinceridade de seu arrependimento e a fé que a levava a agir daquela maneira. O dilema estava claro. A mulher, rejeitada pela sociedade, buscava um novo começo, enquanto os fariseus, guardiões da lei, se agarravam aos seus preconceitos e julgamentos. O clima na sala estava carregado de expectativa. A aceitação de Jesus poderia redefinir tudo o que aqueles homens acreditavam sobre justiça e misericórdia. Essa história não era apenas sobre uma mulher e um profeta. Era uma batalha entre a graça e a condenação, entre o amor incondicional e o orgulho ferido. E ao se preparar para o que viria a seguir, todos naquela sala estavam prestes a testemunhar uma transformação que desafiaria suas convicções mais profundas. A sala estava impregnada de um ar de superioridade que era quase palpável. Os fariseus, em suas vestes distintas, rodeavam a mesa com gestos amplos e risadas ruidosas. Enquanto se deleitavam nas discussões sobre a interpretação da lei, o fariseu anfitrião, Simão, sentia-se especialmente orgulhoso por ter Jesus em sua casa. Para ele, era uma oportunidade de mostrar aos outros que era um homem de respeito, alguém que conversava com o rabino, que muitos consideravam um profeta. Dizem que ele faz milagres, comentou um dos convidados. Um homem corpulento com uma barba bem aparada. Mas será que isso não é apenas um truque? Um charlatão tentando ganhar seguidores? Simão assentiu, mas sua atenção se desviou para a entrada da sala. Ele esperava que a conversa sobre Jesus atraísse a atenção de todos. Contudo, ao invés de mais convidados, uma figura inesperada fez sua aparição. A mulher, com os olhos avermelhados de tanto chorar, era um reflexo da dor que a acompanhava. Enquanto se aproximava, o murmúrio da sala se tornava um zumbido de desaprovação. Ela podia sentir as gélidas ondas de desprezo que emanavam dos rostos dos homens, mas não se deixou intimidar. Emesso íntimo. Ela repetia a cada passo: eu preciso dele, eu preciso de perdão. Simão, você realmente vai permitir que essa mulher entre aqui? Indagou um dos fariseus com um tom de escárnio. Ela é um exemplo do que não se deve ser. Deveríamos expulsá-la. Silêncio, Simão respondeu, tentando manter a compostura, mas sua voz tremia, revelando sua própria insegurança. Ele olhou para Jesus, esperando que o rabino tomasse uma posição. Mas Jesus estava calmo, observando a mulher, com um olhar que parecia transcender a situação. Enquanto a mulher se ajoelhava, as lágrimas escorriam por seu rosto, cada gota carregando o peso de sua história. Senhor, ela murmurou entre soluços, eu não sou digna de estar aqui, mas eu preciso de você. Era como se, naquele momento, o tempo tivesse parado. A sala se tornara um espaço sagrado, e o que antes era um banquete de ostentação, transformou-se em um altar de vulnerabilidade. Simão não sabia como reagir. Como ele pode aceitar isso? Como pode tocar os pés de uma pecadora?
pensou, enquanto a indignação crescia em seu peito. Jesus, percebendo a tensão, finalmente quebrou o silêncio. Simão, tenho algo a te dizer. Começou com uma voz suave, mas firme. Um credor tinha 2 devedores. Um devia 500 denários e o outro 50. Quando não puderam pagar, ele perdoou ambos. Qual deles ama mais o credor? Simão hesitou. A pergunta o pegou de surpresa. Creio que aquele a quem mais foi perdoado. Exatamente, Jesus respondeu, olhando para a mulher com uma ternura que desafiava a lógica. Ela veio a mim, enquanto você não ofereceu nem mesmo água para os meus pés. Desde que entrou, não cessou de me beijar. A quem é perdoado pouco, pouco ama. A indignação de Simão se transformou em confusão. Ele não entendia. Não conseguia ver além de suas próprias convicções rígidas. A mulher, por outro lado, sentia um peso sendo levantado, como se cada lágrima que caía fosse um passo em direção à libertação. Como você pode se permitir ser tocado por ela? Simão questionou, sua voz agora carregada de incredulidade e raiva. Você não vê quem ela é. A mulher sentiu o olhar de Simão sobre ela, e pela primeira vez, sentiu-se vista de forma diferente. Não como um objeto de desprezo, mas como alguém que buscava a verdade. Em seu coração, ela clamava, por favor, Senhor, faça com que eles vejam, faça com que eles entendam que a mudança é possível. À medida que a tensão aumentava, as conversas entre os fariseus tornaram-se mais acaloradas. Isso é um escândalo! Como ele pode se associar a tal pessoa? Um murmurinho se espalhou, alimentado pelo medo de que suas tradições e normas fossem ameaçadas. É por isso que eu vim. Jesus respondeu serenamente, como se estivesse respondendo às vozes que ecoavam em sua mente. Não vim para os justos, mas para os pecadores. A sala, antes repleta de superioridade, agora estava dividida. De um lado, a mulher que buscava a redenção com lágrimas e amor, do outro, homens que se agarravam à sua ética e moralidade, temendo a própria fragilidade de suas convicções. A batalha entre a graça e a condenação estava apenas começando, e todos ali sentiam que suas vidas estavam prestes a ser transformadas de maneiras que nunca poderiam imaginar. A sala estava em um turbilhão de emoções. Simão, diante da inesperada defesa de Jesus à mulher, sentia seu mundo desmoronar. As vozes dos fariseus se tornavam um eco distante enquanto ele lutava para processar a cena diante dele. O que estava acontecendo? Como aquela mulher, marcada pelo pecado, podia estar tão próxima de alguém que ele considerava um mestre? Ele olhou para os rostos ao seu redor. Alguns pareciam perplexos, outros indignados. O homem de barba bem aparada, que antes questionara a autenticidade de Jesus, agora estava em silêncio, a raiva se misturando com a confusão. O ambiente, antes vibrante com risadas e conversas, agora pulsava com um clima de tensão palpável. Cada pessoa ali tinha suas crenças desafiadas, e a ameaça de mudança pairava sobre eles como uma nuvem densa. Simão se sentiu sufocado por sua própria hipocrisia. Ele havia convidado Jesus para mostrar sua posição de prestígio, mas agora via C.M. de Lima. Deveria se aliar à tradição que sempre o apoiou, ou deveria abrir mão de sua segurança para se alçar contra o que consideravam um ultraje? Eu sou fariseu. Eu deveria ser o exemplo, pensou. Mas o que isso significava se ele não conseguia ver a verdade que estava diante dele? Enquanto a mulher continuava a chorar, a humildade dela se tornava um espelho que refletia as falhas de Simão. Ele se lembrou de como sempre havia se considerado superior, seguindo as leis e rituais com devoção. Eu não sou como ela. Eu sou justo, sou respeitado, repetia internamente, mas a voz de Jesus ecoava em sua mente, desafiando-o a reconsiderar. A quem é perdoado pouco, pouco ama. Nesse momento, Simão sentiu a pressão de seu status e suas crenças. O que aconteceria se ele se opusesse a Jesus? Ele sabia que isso poderia levar à sua própria desgraça entre os fariseus. Mas a ideia de defender a mulher, de reconhecer a sua dor, parecia igualmente assustadora. A luta interna tornava-se uma batalha feroz, e ele se via em um beco sem saída. A mulher, percebendo a hesitação de Simão, ergueu os olhos para Jesus, na esperança de que ele pudesse trazer mais luz àquela escuridão. Senhor, eu não sou digna, ela sussurrou. Mas havia uma força em suas palavras. Era como se, ao se ajoelhar, ela estivesse se levantando de alguma forma, desafiando não apenas os fariseus, mas também a sua própria história de vergonha e dor. Simão sentiu-se cada vez mais isolado. O olhar de Jesus, cheio de compaixão, contrastava fortemente com a indignação dos fariseus. O que ele vê, que eu não vejo, pensou, angustiado. Ele se perguntava se Jesus realmente poderia ver além da superfície,
além das regras e da moralidade que ele havia seguido a vida inteira. A ideia de que o amor e a compaixão poderiam ser mais poderosos do que a lei o deixava inquieto. Os murmúrios aumentavam. Ele não pode ser quem diz ser, dizia um fariseu com a voz trêmula de indignação. Se realmente fosse um profeta, saberia quem é essa mulher. As palavras fervilhavam no ar, criando uma atmosfera de crescente animosidade. Simão começou a sentir a pressão de uma força externa que ameaçava não só sua posição, mas também a sua própria crença. Ele estava em uma encruzilhada. Aderir à conveniência da tradição ou se abrir para a possibilidade do amor incondicional que Jesus parecia oferecer. A mulher, percebendo a tensão que se acumulava, sentiu seu coração acelerar. Eu não sou um erro, pensou. Enquanto olhava para Jesus, eu sou mais do que meu passado. Sua vulnerabilidade se tornava uma fonte de força. E mesmo diante do desprezo, ela estava disposta a lutar por um novo começo. Emissiu em Temo. Um desejo ardente crescia. Se eu puder apenas tocar o seu manto, talvez eu possa ser curada. Simão, por outro lado, estava preso entre o desejo de manter sua imagem e a necessidade de confrontar a verdade que Jesus estava trazendo à luz. Ele percebeu que as escolhas que fazia não impactavam apenas aquele momento, mas reverberavam em sua vida e nas vidas dos que estavam ao seu redor. A sala estava repleta de expectativas, e cada olhar sobre ele parecia carregar a pergunta implícita: o que você vai fazer agora, Simão? Enquanto a tensão aumentava, ele percebeu que a situação não se tratava apenas de uma mulher e um homem. Era uma batalha entre amor e condenação, entre a compaixão que Jesus oferecia e a rigidez que ele e os fariseus sustentavam. O peso da decisão que ele tinha pela frente crescia, e por um breve instante, ele se viu à beira de um abismo onde a fé poderia levá-lo a um novo entendimento ou a uma queda dolorosa em suas próprias convicções. Simão sentiu o ar ficar denso ao seu redor. As vozes dos fariseus, antes apenas murmúrios de indignação, agora soavam como um coro de reprovação que o cercava. Ele estava no centro de um furacão de emoções. A vergonha da mulher, a compaixão de Jesus e a pressão de seus pares. Era como se cada um deles estivesse esperando por sua resposta. E no fundo, ele também esperava. Esperava que o ato de coragem surgisse dele, mas a incerteza o paralisava. Eu não posso me opor a eles, pensou, enquanto suas mãos suavam. Se eu fizer isso, estarei colocando em risco tudo o que construí. Mas ao mesmo tempo, as palavras de Jesus ecoavam em sua mente como um chamado inegável. A quem é perdoado pouco, pouco ama. Como poderia ele não amar a mulher que, em sua fragilidade, mostrava uma força que ele nunca conheceu? Naquele momento, Simão se viu em um dilema moral: permanecer fiel a um sistema que o sustentava, ou se abrir a algo que poderia redefinir sua vida. A mulher, por sua vez, sentiu o peso do olhar de todos ao seu redor. Cada sussurro e cada olhar de reprovação eram como facadas em sua alma. Eu não sou esse erro, repetia em seu íntimo, tentando encontrar a coragem para se levantar. Ela se lembrou de suas noites de solidão, de sua busca por amor que sempre a deixava mais vazia. Mas ali, diante de Jesus, algo mudou. A esperança crescia dentro dela, uma chama que se recusava a se apagar. Se ao menos ele disser uma palavra, eu posso ser livre. Simão olhou novamente para Jesus, que permanecia calmo, quase sereno, em meio ao turbilhão. O que ele via naqueles olhos? Compaixão? Amor? Ou talvez algo mais profundo que desafiava a lógica do mundo em que vivia? Cada segundo que passava parecia uma eternidade, e a pressão de suas próprias crenças o esmagava. Ele queria gritar, queria se opor àquelas vozes que clamavam por justiça, mas as palavras lhe faltavam. E se eu errar, a dúvida o consumia. E se eu me arriscar e tudo desmoronar? No entanto, algo dentro dele começou a se agitar. A ideia de que a verdade poderia ser mais poderosa que as tradições que o cercavam começou a se firmar. Ele sentiu um impulso de se levantar, de dizer que a misericórdia deveria prevalecer sobre o julgamento. Mas a insegurança o mantinha preso. O murmúrio crescente dos fariseus trouxe Simão de volta ao presente. Um deles se aproximou, o olhar carregado de desprezo. Como você pode permitir que esse homem, que se diz profeta, defenda uma mulher como ela? Isso é um insulto à nossa crença. A voz cortante era uma faca. Simão sentiu o calor subir ao seu rosto. Ele sabia que, se falasse, estava se colocando em uma posição vulnerável, mas ao mesmo tempo, a ideia de ficar calado se tornava insuportável. Em uma fração de segundo, tudo se acentuou. O olhar da mulher se voltou para ele, e por um momento, o mundo ao redor desapareceu. Ele viu não apenas uma mulher marcada pelo pecado, mas uma alma buscando redenção. Alguém que poderia ser ele. E nesse instante, a luta interna se transformou em uma decisão. Eu não posso mais me esconder. Eu não posso mais ser um espectador. Com um movimento quase involuntário,
Simão se levantou. O murmúrio ao seu redor cessou momentaneamente. A sala estava em silêncio, todos os olhares fixados nele. Ele respirou fundo, a determinação crescendo dentro dele. Se eu não me posicionar agora, serei cúmplice da injustiça. Jesus, ele começou, sua voz tremendo, mas cheia de uma nova convicção. O que você vê que nós não conseguimos ver? Como podemos condená-la quando todos nós carregamos nossas próprias falhas? A pergunta ecoou no espaço, como um desafio tanto para Jesus quanto para os fariseus. A tensão era palpável, o coração de Simão batia acelerado, e ele se sentiu à beira de um abismo. A sala estava em um ponto de ruptura. A decisão que tomaria a seguir não afetaria apenas a mulher arrependida, mas também o próprio Simão e todos os que o cercavam. Ele estava prestes a cruzar uma linha que poderia mudá-lo para sempre. Simão sentiu que o ar ao seu redor se tornava mais denso, como se a sala estivesse prestes a desmoronar sob o peso da expectativa. Ele enfrentou o olhar dos fariseus, que se tornava cada vez mais hostil, e sentiu suas próprias inseguranças se agitando dentro dele. A voz que antes soava como um sussurro agora estava clara, ressoando em sua mente e coração. Você não pode se calar. As palavras não ditas também têm peso. Ele respirou fundo, tentando reunir a coragem necessária. Se eu não me posicionar agora, serei cúmplice da injustiça. As palavras de Simão surgiram como um grito de liberdade, não apenas para a mulher, mas para si mesmo. Ele se sentiu leve e pesado ao mesmo tempo, como se estivesse prestes a saltar de um penhasco, sem saber o que o aguardava no fundo. O silêncio que se seguiu à sua declaração era quase ensurdecedor. Os olhares, antes hostis, agora estavam fixos nele, e a tensão era palpável. Simão podia ouvir o próprio coração batendo em seus ouvidos, o eco de suas palavras reverberando na sala. Ele viu a mulher, com os olhos cheios de lágrimas, e naquele momento, ele soube que não poderia voltar atrás. As vozes dos fariseus começaram a se levantar novamente, mais furiosas do que nunca. Você se atreve a questionar a lei? A mulher é um exemplo do que não se deve fazer. A fúria era evidente, e Simão sentiu o peso de suas palavras pesando sobre ele, mas ele não recuou. E quem dentre vós está sem pecado, atire a primeira pedra. A frase de Jesus ecoou na sua mente, e ele se sentiu fortalecido. Ele olhou para Jesus, que ainda estava sereno, como se soubesse que algo importante estava prestes a acontecer. O olhar de Jesus parecia um convite, um chamado para que Simão se levantasse e enfrentasse a verdade que estava diante deles. Era um momento de clareza em meio ao caos, e Simão se lembrou de todas as vezes que ele havia se calado, se escondido atrás das regras, em vez de defender o que era certo. Não se trata apenas dela, Simão disse, agora com a voz mais firme. Trata-se de todos nós. Cada um de nós carrega suas próprias falhas, e todos nós precisamos de perdão. Ele olhou nos olhos dos fariseus, um por um, e viu a hesitação. Estamos aqui para julgar? Ou estamos aqui para amar? Como podemos condená-la quando a misericórdia nos é oferecida a todos? A mulher olhou para Simão, seus olhos brilhando com uma mistura de esperança e gratidão. Aquela coragem que ele mostrava a inspirava a acreditar que talvez a redenção fosse possível. O murmúrio dos fariseus se tornou um turbilhão de confusão e raiva, mas Simão não se importava. Ele havia cruzado a linha e, por mais que sentisse o peso do que estava em jogo, havia uma nova luz em seu coração. O clima na sala mudou. A tensão se transformou em um embate de vontades. Simão não sabia o que aconteceria a seguir, mas sentia que a decisão já estava tomada. Ele havia escolhido a misericórdia sobre o julgamento. Se você se importa com a lei, lembre-se de que a essência dela é o amor. Ele disse, dirigindo-se a todos, amar é o que nos torna humanos, e não o nosso erro. Os fariseus começaram a se entreolhar, e Simão percebeu que a luta interna deles havia começado. Ele não sabia se sua declaração mudaria o curso do julgamento, mas sentiu que havia feito o que era certo. Ele havia falado em nome da mulher e, ao mesmo tempo, em nome de todos que buscavam um caminho para a redenção. Naquele momento, Simão se sentiu livre. Ele havia se libertado do medo que o mantinha prisioneiro e o fazer isso. Havia dado voz à esperança. A sala, antes dominada por um clima de condenação, agora pulsava com a possibilidade da transformação. E embora o conflito principal ainda não tivesse se resolvido, uma nova luz começava a surgir, prometendo que o amor e a misericórdia poderiam prevalecer. Simão sentiu a adrenalina correr por suas veias, um misto de temor e alívio. Ele havia falado. E agora, o olhar dos fariseus parecia se diluir em incerteza. O murmúrio na sala tornara-se um zumbido, como se cada um estivesse tentando processar o que acabara de ouvir. Ele podia ver a mulher, que antes estava à beira da condenação, agora respirando um pouco mais livre, como se o peso do mundo tivesse sido suavemente retirado de seus ombros. Ele está certo, alguém ao fundo murmurou.
e Simão virou-se rapidamente, surpreso. Era um dos mais jovens entre os fariseus, um rosto que ele reconhecia, mas que não esperava ver se manifestar. Todos nós erramos, e a lei nos ensina a amar. Se não aplicamos com compaixão, para que serve? A sala ficou em silêncio, e a tensão começou a se dissipar, como se uma nova corrente de ar tivesse entrado pela janela. Simão sentiu seu coração acelerar ainda mais, ao perceber que o jovem falava em voz alta, dando coragem a outros que hesitavam. Enquanto a confusão reinava, um dos fariseus mais velhos se levantou, a expressão de indignação mesclada com uma nova dúvida. Mas estamos falando de um crime. O que a mulher fez não pode ser ignorado. E quem de nós não tem suas próprias falhas? Simão interveio, sentindo-se mais seguro a cada palavra. Se a lei não nos ensina a perdoar, então o que realmente estamos defendendo? A justiça ou o ódio? A mulher olhou para Simão, lágrimas ainda escorrendo por seu rosto. Mas agora, havia um brilho de esperança em seus olhos. Ela não estava mais sozinha. O murmúrio da sala foi se transformando em conversas mais calmas, e alguns dos fariseus começaram a se afastar, como se a pressão que o cercava estivesse se desfazendo. A mudança não era instantânea, mas Simão podia sentir que algo havia se quebrado naquela sala. Olhos que antes eram frios, agora se encaravam com uma nova compreensão. O fariseu mais velho, que antes parecia o juiz implacável, agora refletia, seu olhar distante, como se estivesse ponderando sobre sua própria vida e decisões. Simão respirou fundo, a realidade de suas ações começando a se firmar em sua mente. Ele havia desafiado não apenas a lei, mas um sistema que oprimia e silenciava. O que eu fiz hoje foi por ela, mas também foi por mim, ele pensou. Eu não posso mais me calar diante da injustiça. Cada um de nós precisa ser a voz da verdade e da compaixão. A sala começou a se dispersar, mas o sentimento de transformação permanecia. Alguns dos fariseus se afastaram, mas não sem antes trocarem olhares significativos. Como se tivessem reconhecido a verdade nas palavras de Simão, um deles se aproximou, hesitante, e disse: talvez seja a hora de reconsiderarmos o que realmente significa cumprir a lei. Simão sentiu uma onda de esperança, enquanto olhava para a mulher, que agora estava cercada por outros, recebendo apoio e conforto. O embate não havia terminado, mas ele sabia que havia dado um passo importante. O amor e a misericórdia começavam a prevalecer sobre o julgamento, e ele estava determinado a continuar lutando por essa verdade. Naquele dia, não apenas a mulher havia encontrado um caminho para a redenção, mas Simão também. Ele havia desafiado seus próprios medos e preconceitos, e agora, mais do que nunca, entendia que a verdadeira força estava na capacidade de amar e perdoar. A jornada estava apenas começando. Simão observou enquanto a mulher, agora cercada por pessoas que a apoiavam, começava a se recompor. A sala, que antes ressoava com condenação, estava agora impregnada de uma nova atmosfera de compreensão e empatia. Ele sabia que o momento de tensão havia se transformado em uma oportunidade de transformação. Os fariseus, que haviam chegado com pedras nas mãos, agora se afastavam com as mãos vazias, alguns deles ainda em reflexão, outros com expressões de arrependimento. O fariseu mais velho, que antes se mostrara tão inflexível, olhou para Simão e murmurou: a sabedoria pode vir dos lugares mais inesperados. Simão sorriu, sentindo-se mais leve. Naquele instante, ele percebeu que a verdadeira força não residia apenas na aplicação rígida da lei, mas na capacidade de mostrar misericórdia, menos uma lição que ecoava nas Escrituras. O amor deveria ser o fundamento da justiça, e não o medo. Quando a mulher finalmente se levantou, Simão viu que havia uma luz em seu olhar. Ela se virou para ele e sussurrou um obrigado, que ecoou em seu coração. Ele viu nela não apenas uma sobrevivente, mas uma mulher que, apesar de suas falhas, merecia uma nova chance. Isso fez lembrar da passagem em João 8, 10-11, onde Jesus pergunta à mulher: onde estão eles? Ninguém a condenou. E ela responde: ninguém, Senhor. Jesus então diz: nem eu a condeno. Vá e não peques mais. Simão entendia agora que, assim como a mulher, todos nós temos a oportunidade de recomeçar. Ele refletiu sobre como muitas vezes se deixara levar por preconceitos, esquecendo-se da compaixão que deveria guiar suas ações. A mensagem de amor e perdão que Jesus trouxe não era apenas para os que o seguiam, mas para todos os que se sentiam perdidos. A sala esvaziou-se lentamente, mas o impacto daquele encontro permaneceria. Para Simão, aquela experiência foi um divisor de águas. Ele se comprometeu a ser uma voz para aqueles que eram marginalizados e a cultivar a empatia em sua vida diária. A justiça divina não estava em punir, mas em oferecer redenção. Através da misericórdia, ele viu que poderiam existir novas oportunidades para todos. Assim, a história culminou não apenas na libertação de uma mulher,
mas no despertar de uma consciência coletiva. A lição era clara. A verdadeira justiça se encontra na compaixão e no amor ao próximo, refletindo o caráter de Deus. E Simão, ao olhar para o futuro, sentia-se fortalecido pela certeza de que a luz da misericórdia sempre prevaleceria sobre a sombra do julgamento. Simão respirou fundo, sentindo o peso das novas convicções que haviam se instalado em seu coração. A experiência daquela manhã se desdobrava em sua mente, e ele se via diante de uma profunda reflexão espiritual. Ele entendeu que cada um de nós carrega nossas próprias lutas e imperfeições, e que, assim como a mulher, todos merecem uma oportunidade de redenção. Isso o levou a questionar sua própria fé. Como poderia ele, que conhecia as Escrituras, permitir que o preconceito obscurecesse a verdade do amor divino? O que Jesus ensinou não era apenas uma mensagem para ser ouvida, mas uma prática a ser vivida. Simão recordou-se de Mateus 7, 1-2, que nos adverte sobre o julgamento. Não julgueis, para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. Era um lembrete claro de que a misericórdia que se oferece aos outros é a mesma que se recebe. Essa nova perspectiva sobre a graça e a compaixão o motivou a se comprometer a ser um agente de mudança em sua comunidade. A justiça verdadeira não é o castigo, mas a reabilitação e o amor. Ao olhar para o futuro, Simão sentiu uma renovação de propósito. Ele decidiu que sua vida seria um reflexo do amor que Jesus ofereceu. A lição prática era simples. Em cada interação, em cada decisão, ele buscaria ver o outro com olhos de compaixão. Ele se lembrou da parábola do bom samaritano Lucas 10, 25-37, que nos ensina a importância de agir com bondade, independentemente das circunstâncias ou do status social. Era hora de agir, de ser um exemplo de amor em ação. O narrador, ao concluir a história, ponderou sobre como a vida de Simão e a da mulher se entrelaçaram naquele momento. A moral da narrativa se tornava evidente. A verdadeira transformação acontece quando se escolhe a compaixão em vez do julgamento. A experiência de Simão não era apenas sobre um ato de misericórdia, mas sobre a revelação de um coração que se abre para a graça de Deus. E assim, a luz da misericórdia continuaria a brilhar, guiando todos na busca por um mundo mais justo e amoroso, onde cada pessoa é vista em sua plenitude, digna de amor e respeito.